Este é o seu programa Pare e Pense. 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 Pare e Pare e Pare pense. e pense. Pare e pense. Pare e pense. Está entrando no ar o programa Pare e Pense. 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 Abençoados, completos e perfeitos, eu declaro que você esteja hoje a desfrutar da melhor noite da tua vida. Está entrando no ar mais uma edição do nosso programa, o programa Pare e Pense. Recordando a nossa audiência que o programa Pare e Pense agora está aqui na Rádio Bicuda 98.7 e vai ao ar segundas, terças, quintas e sextas-feiras a partir das 22 horas. Na quarta-feira, nosso programa ele entra no ar às 23 horas, logo após a apresentação do futebol. Portanto, você é o nosso convidado para poder estar aqui conosco, desfrutando das palavras inefáveis que foi explicada pelo edificador de nossas vidas. O programa Pare e Pense é um programa que ele é patrocinado, ele é idealizado pelo Instituto Educacional Dr. José Luiz de Jesus Miranda. Esse véu maravilhoso que esteve durante 40 anos nos explicando a palavra da graça, nos explicando o evangelho da incircuncisão. Evangelho esse dado ao apóstolo Paulo e escrito em suas 14 epístolas, que vai de Romanos a Hebreus. Aí está o evangelho para os gentios. Quero aproveitar aqui e fazer um agradecimento de público aos abençoados que nos receberam com muito amor, com muito carinho aqui na Rádio Bicuda FM, principalmente ao Evandro. Muito obrigado, Evandro, por teu carinho, por tua atenção. É um privilégio poder fazer parte desta casa maravilhosa, é um privilégio poder fazer parte desta emissora. Bom, o tema que temos para hoje se chama O Reino versus o Paraíso. Um tema maravilhoso que vai te explicar para você o que vem a ser reino e o que vem a ser paraíso. De imediato solicitamos a você que busque uma Bíblia. É muito importante que você tenha uma Bíblia nas mãos para poder acompanhar as evidências que iremos trazer no decorrer deste tema. Nós vamos nesse momento ouvir uma canção e logo após esta canção entraremos direto no assunto desta noite. O reino versus ao paraíso. Fique sintonizado, não saia daí porque já voltamos. Saber que estou completo e que não me falta nada, e eu em espírito e em verdade, em espírito e em verdade, espírito e verdade, com uma só oferta. Me deu a vida.
sou completo e que não me falta nada. E eu louvo em espírito e em verdade, em espírito e em verdade, espírito e verdade, uma só oferta. Oh, oh, me deu a vida eterna. Não vivo eu, mas vive ele, Jesus Cristo em meu ser, com uma só oferta. Com uma só oferta. Me deu a vida em abundância. Não vivo eu, mas vive ele, Jesus Cristo em meu ser, com uma só oferta. Uma só oferta. Uma só oferta. Este é o Instituto Educacional Dr. José Luiz de Jesus Miranda e você está ouvindo o programa Pare e Pense. Reporte sua sintonia através do WhatsApp. Queremos ouvir a sua opinião ou seu recadinho. Ligue para 21 98843 2566. Anote o telefone: 21 98843 2566. Acesse nossas páginas na internet e conheça a ciência de Deus para tratar com o ser humano. Nosso endereço é www.institutoeducacionaljlm.com.br. Ali você encontrará estudos maravilhosos que, por certo, levará sua vida a outra etapa de glória. Vamos repetir o endereço? www.institutoeducacionaljlm.com.br. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Olá, abençoados! Conheça o nosso canal no YouTube, Instituto Educacional JLM. Você irá desfrutar de louvores, cápsulas de graça, clipes musicais e outras novidades feitas especialmente para você. Instituto Educacional JLM, o canal que divulga o verdadeiro Evangelho da Graça. Voltamos a apresentar o programa Pare e Pense.
É isso aí, acesse nossas páginas na internet, acesse nosso canal no YouTube e desfrute dessa ciência, desfrute desse conhecimento, que com certeza levará a sua vida a uma nova etapa de glória. Vamos então ao estudo desta noite, o reino versus o paraíso. O estudo a seguir tem por objetivo corrigir um erro clamoroso criado dentro desses lugares chamados de igreja. Hoje vamos apresentar com evidências bíblicas, é muito importante isso, a diferença entre reino e paraíso. Todo crente já está no reino, que após a morte de Cristo na cruz do Calvário, o reino de Deus já se estabeleceu aqui nesta terra. Quando saímos deste corpo, quando os nossos dias de carne chegam ao fim, o nosso espírito ele vai ao paraíso. Essa é a grande diferença que existe entre reino e paraíso, e é importante que você saiba dividir isso. Por exemplo, vamos ao livro de Eclesiastes, capítulo 12. Eclesiastes, capítulo 12, verso 7. Vamos ver o que diz a Bíblia acerca do nosso espírito quando deixamos este corpo. Diz assim: e o pó volte à terra como era, ou seja, a carne, ela retorna às suas origens, e o espírito volte a Deus que o deu. Alô? Quando os nossos dias de vida são cumpridos sobre esta terra, a nossa carne, ela retorna para o pó, e o nosso espírito volta para Papai Deus, porque foi Ele que criou, foi Ele que deu, então cabe a Ele levar-nos de volta para os seus braços. Isso é o que acontece com um salvo, isso é o que acontece com um eleito. Por diversas vezes encontraremos nas cartas do apóstolo Paulo a expressão reinado, a expressão reino, reinarão. Por exemplo, na epístola que o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas, após advertir a igreja sobre suas condutas carnais, preste bem atenção nisso, ele traz uma dessas expressões acerca do reino. Vamos conferir. Gálatas capítulo 5, vamos lá, ao Novo Testamento, vamos ao Evangelho. Gálatas capítulo 5, o verso 21. Vamos ver aí o que o apóstolo Paulo escreve à igreja falando acerca de reino. Gálatas capítulo 5, verso 21. Diz assim: como já vos disse antes, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Paulo ele faz uma série de citações que vem desde o verso 17, vamos ganhar tempo aqui, explicando que aqueles que praticam tais coisas, que aqueles que cometem tais coisas, não herdariam o reino de Deus. Significa o quê? Que essas pessoas não iriam ao céu? Não, preste atenção. O objetivo desse estudo é separar o que é reino, o que é paraíso. Acabamos de ler em Eclesiastes, verso 12, quando o teu espírito deixa este corpo, ele vai direto ao paraíso. A igreja de Coríntios, em sua primeira carta, o apóstolo Paulo cita por 2 vezes esta mesma advertência que fez à igreja de Gálatas. Vamos ver aí. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versos 9 e verso 10. Nós vamos ler aí, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso 9 e verso 10, algumas citações acerca de reino. Veja como o apóstolo escreve: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? E mais adiante ele fala: nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E já nós vamos explicar por que essas pessoas deixam de herdar o reino de Deus. Como afirmado nos versos que acabamos de ler, o apóstolo está chamando a atenção de alguns que estavam se conduzindo de uma forma desordenada. E estas atitudes poderiam afetar o reinado de muitos. Abençoados, para poder se reinar, é necessário aclarar que reinado ele só pode ser exercido enquanto estivermos em um corpo carnal. Esse assunto que devemos nos comportar, viver uma vida celibatária, abster-se de um sem número de coisas, para garantirmos um lugar no céu e reinar com o Senhor na glória, isso não procede. O Evangelho não mostra assim. Isso é invenção do homem. Isso são doutrinas de homem. Isso são inventos que a teologia trouxe. Nós vamos ler Bíblia e vamos te mostrar que, com evidência bíblica, o nosso reinado, ele começa aqui nesta terra.
Vamos ver então a primeira evidência acerca disso, para você entender que o teu reinado, ele começa aqui. Romanos capítulo 5, livro de Romanos capítulo 5, verso 17. Aí está a primeira evidência mostrando que o teu reinado é aqui na terra, é aqui com este corpo. Porque se pela ofensa de um só, Romanos capítulo 5, 17, porque se pela ofensa de um só a morte reinou, por esse muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em como, abençoados? Como é que está escrito aí na tua Bíblia? Reinarão em vida. Alô? Por um só, Jesus Cristo. Romanos capítulo 5, verso 17. Então, abençoado, quando você recebe o evangelho da graça, quando a tua mente é iluminada por essas verdades, você estabelece um reinado na sua vida, porque você começa a desfrutar da liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Você começa a ter liberdade para poder desfrutar da vida. Isso se chama reinado. Reinado você só pode exercê-lo enquanto estiver com um corpo carnal. Duas observações bem preciosas, abençoado, nós vamos fazer aqui. Para reinar, você tem que estar vivendo em graça. Alô? Debaixo da lei, debaixo do pacto de Moisés, você jamais poderá reinar. Por quê, Josué? Porque esse é um pacto de condenação, é um pacto de morte, é um pacto que te traz culpa, é um pacto que te traz má consciência. Somente em graça você pode exercer um reinado. E a segunda observação, que está muito bem clara em Romanos 5,17, é que nós vamos reinar em vida. Então, o assunto é aqui. Não olhe para cima. Já já nós vamos falar um pouco mais acerca disso. Vamos ver o reino sendo anunciado pelos profetas, porque esse reinado ele já estava prometido para esses dias atuais. Vamos então a Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 9, verso 7. Vamos ver o que o profeta fala acerca do Messias que estabeleceria um reinado sobre essa terra. Vamos ver, Isaías capítulo 9, verso 7. Veja o que diz aí. O dilatado de seu império, a paz não terá limite sobre o trono de Davi, sobre seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça. Desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Aí está muito bem claro o profeta mostrando que viria um reino, esse reino seria estabelecido quando o Messias pisasse essa terra. Essa é uma profecia que irá se cumprir 400 anos depois. Outro profeta também que assinala acerca de um reino é o profeta Daniel. E outro detalhe, ele fala que esse reinado ele seria indestrutível. Livro de Daniel, capítulo 2, Daniel, capítulo 2, verso 44. Vamos ver o que fala aí, Daniel? Capítulo 2, verso 44. E nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que jamais será destruído. Presta atenção, isso é profecia, isso é para o futuro. E este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá a todos esses reinos, mas ele mesmo resistirá para sempre. Então Daniel está mostrando aí que viria um reino, esse reino seria inabalável, esse reino superaria qualquer reino já existente sobre esta terra. O próprio Jesus de Nazaré, quando andando entre nós, quando estando aqui sobre essa terra, ao ser interrogado pelos judeus acerca deste reino, lhes responde que este reino não é um reino físico, não é visível, não é palpável. Isto é um reino espiritual. Vamos ver o que ele diz em Lucas, capítulo 17. Livro de Lucas, capítulo 17. Veja o que Jesus de Nazaré diz então aos judeus. Nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino está entre vós. Está entendendo a situação, abençoado? Não é algo externo, não é algo lá para cima. Jesus está anunciando que esse reino seria estabelecido entre nós. Então não é algo palpável, não é algo que pode se ver.
a resposta de Jesus, ela é contrária a tudo que nos foi ensinado. Ele não fala de uma cidade santa, ele não fala de rua de ouro, ele não descreve mares de cristal, ele fala que isso já está dentro de nós, isso já está entre nós. Esse reino abençoado, ele só pode ser ativado quando nós ouvimos este evangelho, que é o evangelho da incircuncisão dado ao apóstolo Paulo. Se você recordar o verso de Romanos 5,17, isso fará sentido para você, porque ele deixa muito bem claro: mas os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, o que vai acontecer com eles? Reinarão em vida. Esse é o nosso chamado, reinar em vida, desfrutar de uma vida abundante sobre essa terra. Nós vamos a um pequeno intervalo, vamos anunciar as nossas mídias sociais e daqui a pouco voltamos para dar continuidade nesse precioso tema: o reino versus o paraíso. Este é o Instituto Educacional Dr. José Luiz de Jesus Miranda e você está ouvindo o programa Pare e Pense. Reporte sua sintonia através do WhatsApp. Queremos ouvir a sua opinião ou o seu recadinho. Ligue para 21 98843 2566. Anote o telefone: 21 98843 2566. Acesse nossas páginas na internet e conheça a ciência de Deus para tratar com o ser humano. Nosso endereço é www.institutoeducacionaljlm.com.br. Ali você encontrará estudos maravilhosos que, por certo, levará sua vida a outra etapa de glória. Vamos repetir o endereço? www.institutoeducacionaljlm.com.br. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Olá, abençoados! Conheça o nosso canal no YouTube, Instituto Educacional JLM. Você irá desfrutar de louvores, cápsulas de graça, clipes musicais e outras novidades feitas especialmente para você. Instituto Educacional JLM, o canal que divulga o verdadeiro Evangelho da Graça. Voltamos a apresentar o programa Pare e Pense. E voltamos então aqui na Bicuda FM 98.7, apresentando o programa Pare e Pense. Lembrando a nossa audiência que o nosso programa Pare e Pense, ele vai ao ar segundas, terças, quintas e sextas-feiras, a partir das 22 horas. E na quarta-feira entra no ar às 23 horas, logo após o futebol. E também você pode acessar nossa programação através da internet. Acesse aí www.radiobicuda.com e você ouvirá nossa programação em qualquer lugar do planeta.
Também temos o aplicativo exclusivo da Rádio Bicuda. Entre no Play Store, coloque lá, Rádio Bicuda FM, e você baixa o aplicativo e escuta a nossa programação aí no teu celular, no teu tablet ou no teu computador. Estamos aqui com o tema O Reino versus o Paraíso. E vamos entrar agora na parte onde o reino é anunciado por Jesus Cristo quando esteve andando sobre esta terra. Logo após a tentação no deserto, Jesus entende que sua missão sobre essa terra está se findando. Ele vai consumar tudo aquilo a que veio, ou seja, tirar o pecado, cumprir a lei, destruir o diabo. Então ele começa a anunciar que esse reino estava próximo de ser estabelecido. Porque, abençoado, não dá para reinar com o diabo sobre as suas costas. Não dá para reinar com uma consciência de pecado. Era necessário o sacrifício perfeito da cruz para se estabelecer esse reino. Veja o que ele diz em Mateus capítulo 4. Livro de Mateus, capítulo 4, verso 17. Mateus capítulo 4, verso 17. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Naquele tempo ele falava ainda em arrependimento, porque o pecado não tinha sido tirado. Então era necessário você se arrepender das suas faltas, das suas culpas. E aí, por isso ele fala dessa forma: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Em outro momento de sua jornada aqui sobre essa terra, Mateus novamente retrata Jesus falando de um reino que seria estabelecido. Note, abençoados, que ele não fala que viria o fim do mundo e os salvos iriam aos céus. Ele está citando um evento por vir, o qual estaria bem próximo de nós. É o que está relatado em Mateus capítulo 12, verso 28. Mateus capítulo 12, verso 28 diz assim: mas se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Ou seja, iria ser estabelecido um reino sobre esta terra. O reino ensinado pelo apóstolo Paulo. Vamos ver então as evidências que nos mostram acerca do cumprimento dessas profecias, a qual os profetas falaram, referendada por Jesus de Nazaré e cumprido logo após a sua morte e ressurreição. Jesus de Nazaré foi à cruz e cumpriu sua missão. Ele consumou tudo. Lembra que ele fala lá na cruz? Tudo consumado está? Paulo então passa a declarar para a igreja: olha, o reino de Deus já se estabeleceu. Vamos à carta aos Colossenses. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1 e o verso 13. Vamos ver aí o que o apóstolo Paulo fala acerca do estabelecimento do reino de Deus sobre essa terra. Colossenses capítulo 1, verso 13 diz assim: o qual nos trasladou do reino das trevas para o reino do seu amado Filho. Ou seja, abençoado, quando Cristo morre na cruz do Calvário, quando ele ali derrama o seu sangue, ele nos traslada, ele nos transporta. Paulo cita que nós fomos transportados das trevas. Ele está esclarecendo que saímos da escuridão, ou seja, saímos do desconhecimento. Fomos iluminados por meio deste evangelho. É o que acontece, abençoado, quando você ouve esta palavra de graça. Viver em ignorância é o mesmo que estar em trevas. Ao sermos expostos a esse conhecimento, recebemos um reinado que jamais poderá ser abalado. Vamos ver essa evidência da qual nos fala sobre este reinado inabalável? Carta do apóstolo Paulo aos Hebreus, capítulo 12, verso 28. Hebreus, capítulo 12, verso 28 nos diz assim: assim que recebemos um reinado inabalável, tenhamos gratidão, pela qual servamos a Deus agradavelmente com temor e reverência. Ou seja, quando você ouve essa palavra da graça, quando você ouve este evangelho, que você é selado por este conhecimento, imediatamente você recebe um reinado inabalável e passa a desfrutar os melhores dias da tua vida. Vamos estabelecer aqui agora as diferenças entre reino e paraíso. Você vai entender com maior clareza o que estamos falando no decorrer deste estudo. O verso que vamos ler a seguir define muito bem a separação. Já estamos cientes que o reinado é aqui.
E temos que estar em um corpo carnal, ou seja, temos que estar vivendo aqui sobre essa terra. Como podemos então perder esta glória? Já que Paulo adverte várias vezes, os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Essa é uma grande confusão que existe dentro do sistema religioso. Quando leem esse versículo, entende que o indivíduo não vai para o céu, que não vai para a glória, vai para o inferno. Não tem nada a ver. Vamos ler uma narrativa falando de um fato ocorrido quando da crucificação de Cristo. Preste bem atenção, abençoados. Ao seu lado estão 2 ladrões. Um deles faz a seguinte exclamação. Vamos ao livro de Lucas, capítulo 23, verso 42. Livro de Lucas, capítulo 23. Veja o que um dos ladrões fala para Jesus de Nazaré. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus, ciente que o homem que está ao seu lado cometeu diversos crimes e ele está colhendo o fruto de suas ações, ele então lhe responde, que é o verso 43, Lucas 23, 43. E disse-lhe Jesus: verdadeiramente te digo hoje, que estarás comigo aonde? No reino ou no paraíso? Jesus deixa muito bem claro, hoje você estará comigo no paraíso. Como Paulo descreve em suas epístolas, estamos vestidos de um corpo carnal que sempre tem a propriedade de cometer coisas que nos envergonham, que nos humilham e nos traz colheitas desagradáveis. No fato narrado, os ladrões estão perdendo o direito de reinar. Por quê? Cometeram vários crimes, cometeram várias atrocidades. Então, abençoados, eles estão perdendo o privilégio de desfrutar a vida. Um é filho de salvação, por isso Jesus diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O outro é um filho de perdição, é um vaso de ira predestinado à destruição. Lá no livro de Romanos, capítulo 9, no verso 22 e verso 23, nos fala acerca desses vasos de ira. São vasos de ira que são predestinados a serem destruídos. Não vão para o inferno, não vão para lugar nenhum. Acaba a sua existência. Pois, se Hebreus 2,14 diz que o diabo foi destruído, como é que vai mandar um espírito para o inferno que não tem ninguém lá para infernizar a vida dele? Não tem lógica, abençoado. Jesus então fala ao filho de salvação: teu reinado nesse momento, ele está sendo extinto. Você está colhendo tudo aquilo que plantou. Porém, o teu espírito vai comigo ainda hoje para o paraíso. Vocês entenderam aí a diferença, abençoado? Um espírito escolhido, embora esteja dentro de um corpo carnal, que muitas das vezes apronta determinadas situações, quando esse espírito sai do corpo, ele volta diretamente para o Pai. O seu reinado sobre essa terra, os seus dias de vida que ele poderia desfrutar com toda a liberdade que papai lhe deu, ele é interrompido por causa das suas práticas carnais, por causa dos seus erros. No caso aqui, a justiça daquela época condenavam a todos que cometiam crimes a morrer pendurado na cruz. Isso acontece então com esse rapaz. Ele deixa de reinar em vida. Por isso é que Paulo fala: tais que praticam estas coisas não herdarão o reino. Ou seja, abençoado, preste atenção. Um bêbado, um alcoólatra, melhor dizendo, uma pessoa que é viciada em álcool, ele reina em vida? Não. Por quê? Preste atenção. Um abençoado que ele é um alcoólatra, ele tem problemas com a família, com a esposa, com os filhos, com a sociedade, passa vergonha, é roubado na rua. Ou seja, ele não tem um reinado em vida. O que está reinando aí é a carne dele. Uma pessoa que comete atos ilícitos como roubar, matar, estrupar, quando ele cai numa cadeia, abençoado, ele vai viver um inferno. A pena mínima hoje para uma pessoa que comete um crime de assassinato é 30 anos, é de 12 a 30 anos. E por aí vai. São várias as consequências que você pode colher por você ter uma conduta carnal inadequada. Ou seja, você perde o privilégio de viver uma vida abundante. Você perde o privilégio de ter um reinado aqui sobre essa terra. E muitas das vezes pagamos com a própria vida. Porém, o teu espírito é salvo para sempre. Nós vamos a mais um pequeno intervalo para anunciar as nossas mídias sociais e voltamos para concluir este precioso estudo: o reino versus o paraíso.
Este é o Instituto Educacional Dr. José Luiz de Jesus Miranda e você está ouvindo o programa Pare e Pense. Reporte sua sintonia através do WhatsApp. Queremos ouvir a sua opinião ou seu recadinho. Ligue para 21 98843 2566. Anote o telefone 21 98843 2566. Acesse nossas páginas na internet e conheça a ciência de Deus para tratar com o ser humano. Nosso endereço é www.institutoeducacionaljlm.com.br. Ali você encontrará estudos maravilhosos que, por certo, levará sua vida a outra etapa de glória. Vamos repetir o endereço? www.institutoeducacionaljlm.com.br. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Olá, abençoados! Conheça o nosso canal no YouTube, Instituto Educacional JLM. Você irá desfrutar de louvores, cápsulas de graça, clipes musicais e outras novidades feitas especialmente para você. Instituto Educacional JLM, o canal que divulga o verdadeiro Evangelho da Graça. Voltamos a apresentar o programa Pare e Pense. E voltamos aqui com o programa Pare e Pense. Você está sintonizado na Bicuda FM 98.7 e desfrutando as palavras inefáveis que foram dadas ao apóstolo Paulo e explicadas pelo doutor José Luiz de Jesus Miranda, o apóstolo da graça para os tempos atuais. E hoje estamos aqui com um tema muito precioso que se intitula O Reino versus ao Paraíso. Lembrando a nossa audiência que você poderá encontrar esta programação em nosso canal no YouTube. Acesse lá, Instituto Educacional JLM. Ali você encontrará mensagens, louvores, ministrações, uma infinidade de material para educar ao teu homem interior. Vamos então à conclusão deste tema maravilhoso, o reino versus o paraíso. O reino é aqui, já estamos assentados com Cristo em lugares celestiais. É o que Paulo retrata em sua carta aos Efésios, capítulo 2, verso 6. Já estamos vivendo parte da sua glória. Vamos a Efésios capítulo 2, verso 6. Embora estejamos em um corpo corrupto, em um corpo carnal, já estamos participando do reino de Papai Deus. Efésios capítulo 2, verso 6 diz assim: E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Esta é a tua posição hoje, abençoado. Esta é a posição da igreja, porque Cristo, quando ele morre na cruz do Calvário, ele reconcilia os céus e a terra, é o que está escrito lá na carta de Paulo aos Colossenses. Ele reconciliou os céus e a terra. Então, qual é a tua posição hoje? Nós já estamos ressuscitados juntamente com ele
e assentado em lugares celestiais. Se você está sentado em lugares celestiais, faz sentido o que estamos falando para você aqui nesse dia, que você tem que reinar em vida, que você tem que desfrutar desses benefícios que ele alcançou na cruz do Calvário para você. O que falta agora é cumprir o estabelecimento deste reino em sua plenitude, a transformação de nossos corpos mortais, para vivermos eternamente com o Pai nessa terra. É o que diz o apóstolo Paulo à igreja de Coríntios. Ele deixa muito bem claro que nem todos dormiremos, nem todos veremos a morte. Vamos a essa evidência. Carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, do verso 52 ao verso 54. Veja que narrativa maravilhosa o apóstolo nos dá. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos. Olha como o apóstolo Paulo trata acerca de quando saímos deste corpo. Ele não fala em morte, porque o teu espírito é eterno. Então ele fala, nem todos dormiremos, ou seja, nem todos iremos ao paraíso, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Esse é o teu espírito, esse é o meu espírito. E nós seremos transformados, ou seja, essa matéria passará por uma transformação onde teremos um corpo de glória. Continuando a leitura do verso, veja o que diz. Porque convém, ou outras versões diz, porque é necessário que este corrupto, essa matéria, se revista da incorruptibilidade, e o que isto, que é mortal, se revista da imortalidade. Então, abençoados, quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então há de se cumprir a palavra que está escrita: tragada foi a morte em vitória. É isso que aguardamos, abençoados, a transformação desse corpo de humilhação. Na carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo fala que teremos um corpo semelhante ao da sua glória, comparando ao corpo de Jesus Cristo e este ressuscitado. Portanto, teu chamado é reinar em vida, que você desfrute dessa dádiva com limpa consciência, sabendo que tudo que plantarmos iremos colher. Não olhe para cima, abençoado, o assunto é aqui. Lembre-se da promessa de Jesus quando fez lá o Sermão da Montanha. Mateus capítulo 5, verso 5. Veja o que diz aí. Livro de Mateus capítulo 5, verso 5. Jesus de Nazaré, ele cita da seguinte forma: bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão o quê? A terra. Alô? Então, abençoados, o que nós estamos aguardando é a transformação deste corpo, é a transformação dessa terra, porque assim Paulo escreve em uma das suas epístolas que a natureza geme ansiosamente, aguardando a manifestação gloriosa dos filhos de Deus. A terra passará por um grande câmbio, por uma grande mudança, e onde nós estaremos eternamente vivendo com o Papai Deus. O teu reinado já começou aqui. O teu chamado, melhor dizendo, é que você comece a reinar em vida por meio da graça e do apostolado, por meio deste conhecimento. Porque essa palavra tem essa propriedade de poder colocar a você reinando em vida. Assim diz Romanos 5,17. Os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Eu te declaro então abençoado com todas as bênçãos e desfrutando dos melhores dias sobre essa terra. Um forte abraço, amanhã voltamos. Graças te dou, meu Senhor, por este governo, é nele que vivo, pela palavra da graça que me ensinou o apóstolo
Este é o Instituto Educacional Dr. José Luiz de Jesus Miranda e você está ouvindo o programa Pare e Pense. Reporte sua sintonia através do WhatsApp. Queremos ouvir a sua opinião ou seu recadinho? Ligue para 21 98843 2566. Anote o telefone: 21 98843 2566. Acesse nossas páginas na internet e conheça a ciência de Deus para tratar com o ser humano. Nosso endereço é www.institutoeducacionaljlm.com.br. Ali você encontrará estudos maravilhosos que, por certo, levará sua vida a outra etapa de glória. Vamos repetir o endereço? www.institutoeducacionaljlm.com.br. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Olá, abençoados! Conheça o nosso canal no YouTube, Instituto Educacional JLM. Você irá desfrutar de louvores, cápsulas de graça, clipes musicais e outras novidades feitas especialmente para você. Instituto Educacional JLM, o canal que divulga o verdadeiro Evangelho da Graça. Sometido a este apostolado, igual que Abraham, bendecido y prosperado, bajo mismo sentir, en unidad espiritual, con limpia conciencia, con cubierta angelical, reinando estoy. Vengan las palmas arriba. Hey, 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 hey. Vivo sometido a este apostolado, igual que Abraham, bendecido
Gratos por sua audiência, declaramos que os olhos do teu entendimento foram iluminados pela verdade do Evangelho da Incircuncisão. Acesse nossas páginas na internet e conheça essa ciência. www.institutoeducacionaljlm.com.br. Desfrute também de nosso canal no YouTube, Instituto JLM. Ali você encontrará estudos, clipes musicais, louvores, mensagens, cápsulas de graça, um lindo acervo ao seu dispor que irá educar a teu homem interior. Instituto JLM, a ciência de Deus para tratar com o ser humano.